Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso papo bariátrico. Hoje nós vamos falar para vocês sobre o Respiron. Para quem não sabe, o Respiron é um aparelho de suma importância, utilizado como uma espécie de ajuda para a fisioterapia. E na bariátrica especificamente ele tem uma utilidade gigante, porque o paciente antes da operação, nos primeiros dias depois da operação, ele deve utilizar esse aparelhinho para fazer um exercício respiratório, e com isso há uma prevenção das complicações pulmonares que podem decorrer da operação. Basicamente o aparelho é esse aqui, ó. Ele consta de um bocal em que o paciente vai colocar a boca, que é conectado nessa caixinha de acrílico com 3 bolinhas, e o paciente ele deve sugar aqui, de forma que quando ele suga rápido, se ele sugar forte, essas 3 bolinhas vão subir. Se o paciente fizer uma força mediana, talvez não vão subir as 3 bolinhas, talvez vai subir 1 ou 2. O aparelhinho Respiron, ele deve ser utilizado pelo menos por 7 dias antes da operação. Assim, a nossa recomendação é que quando o paciente já está com a data da operação marcada, no mínimo 7 dias antes ele deve começar a usar o aparelho, e de preferência quanto mais dias melhor, porque quanto mais tempo o paciente fizer de exercícios com Respiron, maior vai ser o grau de prevenção dessas complicações pulmonares. Quando o paciente for começar antes da cirurgia, ele deve colocar o Respiron na posição vertical. O paciente tem que estar sentado ou em pé, não pode fazer deitado, e deve ser feito de forma que o paciente vai puxar, ele vai sugar, ele não vai assoprar não, tá? Então vamos lá, ó. Se for feito com força, então sobe as 3 bolas. Tem outro detalhe, quando você suga que as bolinhas sobem, quanto mais tempo você conseguir mantê-las lá em cima, melhor, porque isso expande os alvéolos pulmonares. Então vamos lá, ó. Veja aí como fica. Você observa que eu suguei, elas ficaram lá em cima, e aí eu tentei segurar o máximo que eu pude. Essa é a utilização adequada. De preferência, nossa solicitação, nossa recomendação é que o paciente deve começar 1 semana antes, pelo menos, e deve fazer esse exercício 4 vezes ao dia, e que deve fazer 40 repetições de cada vez. Então seria 40, por exemplo, 40 de manhã, 40 meio-dia, 40 à tarde, 40 à noite. Também é importante, quando for utilizar esse aparelho, observar o seguinte: a maioria dos Respirons, eles têm um ajustezinho aqui, ó, que pode ser colocado do lado de cá, que é o 0, tem o 1, 2 e 3. A gente pede que o paciente procure fazer no 2, porque o grau de dificuldade vai aumentando. Se você põe no 0 é muito fácil subir as 3 bolinhas, depois o grau 1, depois o grau 2, o grau 3 ele já é mais difícil. Se o paciente conseguir fazer no grau 2, já está ótimo. Inclusive alguns pacientes no começo, quando vão tentar fazer no grau 2, às vezes vão ter dificuldade, às vezes só sobe 1 bolinha. Mas deixa quieto, vai fazendo, se conseguir só 1 bolinha, mas vai fazendo, que aos poucos, à medida em que a utilização for acontecendo, o paciente vai conseguir cada vez mais subir as bolinhas. Quando o paciente já estiver operado, então digamos que aquele determinado dia foi o dia da operação, naquele dia não precisa fazer o Respiron, mas no dia seguinte, o primeiro dia depois da operação, o paciente já deve voltar a usar de novo o Respiron, e a recomendação é que deve fazer esse aparelhinho aqui, deve fazer o exercício respiratório por mais, no mínimo 1 semana. No primeiro dia depois da operação, fazer esse exercício de 2 horas no 0, tá? Que aí a bolinha vai ficar mais leve. No segundo dia já pode progredir para o 1, e do terceiro em diante já vai progredir para o número 2. Detalhe que no primeiro dia depois da operação deve fazer de 2 horas, porque esse é o dia mais importante, uma vez que a anestesia foi no dia anterior. Mas do segundo dia em diante basta só, novamente aquela velha recomendação, 4 vezes ao dia, e aí pode ser só 20 repetições de cada vez. O erro que muita gente comete é que ao invés de sugar, às vezes tem gente que assopra, aí não vai dar certo. Outro erro também que é comum é que alguns pacientes fazem com ele inclinado, não dá certo, tem que ser ele vertical, e também não pode tampar aqui embaixo, tem que estar aberto, tá? Então a forma correta é essa. Então é isso, pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo
e fique conosco aí para o próximo Papo Bariátrico. Um abraço para vocês, até mais.